E pessoal, voltamos então para a gente continuar conversando a respeito da nomeação, que é uma das formas de provimento que nós temos no nosso estatuto. Coloquei aí de maneira esquematizada para ficar um pouquinho mais perceptível para a gente esses momentos, né, consecutivos, porque às vezes é possível que o examinador troque o nome desses institutos e possa trazer uma certa confusão. Então nós primeiro teremos a nomeação. A nomeação ela vai ocorrer por meio da publicação do decreto de provimento no órgão oficial da prefeitura ou, na falta desse órgão oficial, por edital afixado nos lugares costumeiros. Como assim? O órgão, a entidade, geralmente os municípios, os estados, isso também a gente já tem presente em âmbito federal, eles têm o diário oficial, que é o que o estatuto chama de órgão oficial, que é ali o órgão incumbido de dar publicidade dos atos daquele ente, daquele município, daquele estado ou da União. Às vezes pode ser que um município muito pequeno não tenha diário oficial, o que eu imagino que nos dias de hoje seja um pouco mais difícil. Então, não vai deixar de dar publicidade por isso. O estatuto fala que haverá fixação em locais costumeiros. Então, afixar no quadro de entrada, no quadro de recepção. Então, há essa previsão no caso da falta do órgão oficial. Então, nós temos a posse, né, a publicação da nomeação. Depois nós temos a posse, que vai ser a investidura ali daquele servidor naquele cargo, e entre a nomeação e a posse nós temos até 30 dias. Então tem o limite de 30 dias para que ocorra a posse. Senão, esse ato de nomeação anterior ele vai ser considerado sem efeito. Ou seja, é como se nem tivesse existido. Depois da posse, nós temos a entrada do servidor em exercício. Entre a posse e o exercício, nós temos o prazo de 10 dias, mas é possível que a gente tenha exercício em algumas outras situações. Às vezes, o servidor ele pode estar em alguma hipótese de vacância e depois ele passa a preencher um cargo, passa a entrar em exercício, e aí nós temos o prazo de 10 dias. E são 10 dias da publicação à fixação, no caso de reintegração e designação para função gratificada, ou da posse nos demais casos. Então, deu a posse, tem 10 dias para entrar em exercício. Agora, nos demais casos em que é necessário entrar em exercício, são 10 dias da publicação ou da afixação. Se não, se ocorrer a posse e não entrar em exercício, vai haver a exoneração. E olha que nós usamos aqui a expressão exonerar, porque exonerar é o simples sumiço, entre muitas aspas, ali do agente público, da visão da administração, né? Porque na posse nós falamos que o ato de nomeação vai ser tornado sem efeito, porque ainda não houve um vínculo jurídico entre o servidor e entre a administração pública. Mas, depois que ele vai lá, assina o termo de posse, lembra que eu falei que é como se ele estivesse vestindo a camisa da administração e ele realmente se torna um servidor a partir dali? Se ele não entrar em exercício, ele vai ser exonerado, porque já houve uma prévia relação jurídica entre ele e a administração pública, entre ele e o município. Algumas observações a respeito da nomeação. Reproduzir o artigo 23, olha só. Preso em flagrante ou preventivamente, pronunciado por crime comum ou funcional, ou ainda condenado por crime inafiançável, ou processo no qual não haja pronúncia. Pronúncia é uma das fases do processo do tribunal do júri. O funcionário será afastado do exercício até a decisão final passada em julgado. Não se preocupe em saber qual é o caso de flagrante ou preventiva, se é caso de crime comum, se é inafiançável ou não, o que é, em quais casos. Eu só reproduzi aqui para te falar que haverá em algum momento uma decisão final passada em julgado. A gente também conhece pela expressão transitada em julgado. É quando de uma decisão não cabe mais recurso. A partir daquele momento, aquela decisão ela se torna definitiva. Ele está ali sob o manto da coisa julgada que a gente chama, né?
Então, nesse caso, durante esse afastamento, o servidor vai perder, olha o que o parágrafo primeiro nos fala, 1/3 do vencimento ou remuneração, tendo direito à diferença se no final ele for absolvido. E o parágrafo 2º nos fala que, no caso de condenação, se a condenação não for de natureza que determine a demissão do funcionário, continuará ele afastado, na forma do artigo, até o cumprimento total da pena, com direito a 1/3 do vencimento ou da remuneração. Por quê? Você vai percebendo que no final do seu estatuto são enumeradas as causas de demissão. E às vezes pode ser que o servidor ele seja condenado por um crime e aquela condenação daquele crime, aquela prática daquele crime, também é caso que ensejará a demissão dele na administração pública. Então, o parágrafo 2º traz essa hipótese. Esquematizei aqui para ficar um pouquinho mais claro. Durante a apuração, né, durante o momento em que o processo ainda não transitou em julgado, o servidor ele vai estar afastado dos quadros da administração e ele vai ter a redução de 1/3 do vencimento ou da remuneração. Transitou em julgado a decisão, não cabe mais recurso, haverá a hipótese de absolvição daquela pessoa, daquele servidor, ou então ele pode ser condenado. Se ele for condenado, ele vai continuar afastado dos quadros da administração, porém, o estatuto ele permite que ele continue recebendo 1/3 da remuneração. Diferente da absolvição, que quando a pessoa é absolvida, ela é liberada de toda aquela condenação que iria recair sobre ela. Então, o que perdeu ali de 1/3 é injusto que fique sem receber. Então, haverá devolução daquilo tudo quando ocorrer a absolvição. Agora falamos ainda dentro de nomeação acerca do estágio probatório. Reproduzir o artigo 28, parágrafo único do nosso estatuto. Olha só, o período de estágio probatório será fixado em decreto do prefeito, tendo em vista a natureza do trabalho de cada classe ou de grupo delas. O que esse artigo está tentando nos dizer? Que, a depender da complexidade da função, o prefeito vai definir prazos diferentes de estágio probatório. Coloquei a expressão da atenção mais a Constituição porque esse artigo ele está contraditório à previsão constitucional. Na Constituição de 88, nós temos o prazo já fixo do estágio probatório. Porque após o prazo de 3 anos de efetivo exercício, depois de, claro, previamente aprovado, das avaliações necessárias, o servidor ele vai ser considerado estável. Então, não há essa possibilidade de, a cada caso concreto, a autoridade definir o prazo de estágio probatório. A própria Constituição já nos fala que é o prazo de 3 anos de efetivo exercício. Colei aí o artigo 29, que fala os requisitos do estágio probatório. E veja que são quatro incisos. Então, assim, tem característica total de prova. Olha só, no período de estágio apurar-se-ão os seguintes requisitos. 1. Idoneidade moral. Ou seja, a pessoa é idônea, é correta moralmente, embora isso seja bem subjetivo, né, gente? Outro requisito, a disciplina. Outro requisito, a assiduidade. Outro, quantidade e qualidade de trabalho. Então, além dos 3 anos de efetivo exercício, o Estatuto traz esses requisitos que serão avaliados durante esses 3 anos de efetivo exercício. Para avaliar se vai haver a estabilidade ou não, em caso de negativa, é injusto que não dessemos a oportunidade do servidor responder, né, do servidor se defender. Então, veja, antes de terminar o estágio probatório, 60 dias antes de terminar, o chefe ele vai comunicar ao órgão de pessoal o cumprimento ou não daqueles requisitos que a gente acabou de falar. Se a decisão for favorável, ou seja, houve o cumprimento dos requisitos, aquele servidor adquiriu a estabilidade. Agora, suponha que a decisão foi desfavorável, ou seja, não foi concedida a estabilidade. É dado vista àquele servidor para que ele se defenda em 5 dias. E se o órgão de pessoal entender pela exoneração, ou seja, não cumpriu ali os requisitos, vamos voltar ali aos requisitos, olha só, não é idôneo moralmente, não teve disciplina, não foi assíduo, não rendeu como a gente gostaria, como era esperado, é possível que, se o órgão de pessoal entender por isso,
vai encaminhar para o prefeito e o prefeito vai decretar ali aquela exoneração. Agora vamos falar de uma outra forma de provimento, que é a promoção. A promoção, ela é a subida ali do servidor em degraus, né, como eu falei anteriormente. Então o nosso estatuto fala que a elevação do servidor em caráter efetivo, ou seja, cargo em comissão não teria, a classe superior dentro da mesma série de classes. Então nós temos classes e séries à medida que o servidor ele vai subindo, vai atingindo ele aqueles níveis, ele vai evoluindo. Realizada a promoção semestralmente. Então, olha só, destaque o semestralmente, porque é possível também que o examinador troque esse prazo, devendo o servidor ter pelo menos 365 dias de efetivo exercício na classe, desde que verificada a existência de vaga. Ou seja, tem vaga no próximo nível, na próxima classe, né, naquele próximo degrau que ele tem para subir, ele precisa de estar no anterior, no degrau anterior, pelo menos 365 dias. Quando o número de vagas for superior ao de candidatos, ou quando não houver candidato que satisfaça a exigência do parágrafo anterior, que é o que a gente falou do prazo de 365 dias, poderão concorrer à promoção os funcionários que contarem com pelo menos 183 dias de efetivo exercício na classe. Então, olha só, nós temos regra geral, 365 dias. Não teve ninguém, foi impossível utilizar esse critério anterior, é possível que exija pelo menos 183 dias de efetivo exercício na classe. O servidor promovido reiniciará a contagem do tempo na classe superior para uma nova promoção. É claro, né, pessoal? Ultrapassei um degrau, estou indo para um outro degrau, é necessário que eu reinicie a contagem do tempo para que a partir dali eu consiga adquirir direito a outras promoções. Não poderá concorrer à promoção. É importante que a gente replique aqui esse artigo que veda a promoção. Se o servidor ele não estiver em exercício, ressalvado alguns casos de afastamento, se o servidor ele estiver em estágio probatório, ou se o servidor no período houver sofrido penalidade de suspensão ou destituição de função gratificada. Grife aí, é suspensão ou destituição de função gratificada, porque pode o examinador trocar essas penalidades aí e tentar fazer com que você escorregue na casca de banana. Coloquei como observação o seguinte, olha só, servidor apenado com suspensão ou destituição somente poderá concorrer novamente à promoção um ano após o término do cumprimento da penalidade. Vou esclarecer algumas coisas, olha só. Embora a gente fale mais para frente da destituição de função gratificada, vou falar agora. Falei lá inicialmente com vocês do cargo em comissão e do cargo efetivo. O cargo efetivo precisa de concurso, cargo em comissão não precisa de concurso. A Constituição prevê a possibilidade do que nós conhecemos de função de confiança, função gratificada. A função gratificada ela é aplicável apenas para os servidores efetivos. É como se fosse um plus naquela função que ele exerce, e por exercer uma função de assessoria, de chefia, ele ganha um plus ali no cargo para exercer essas novas atribuições. E quando o servidor ele é destituído, ou seja, ele fez alguma bobagem, ele é destituído da função gratificada, cai aquela função gratificada e ele volta para o cargo anterior. Então, por exemplo, sou oficial no Ministério Público, mas ganhei ali uma oportunidade de ser assessor de uma chefia. Então, eu ganhei uma função ali de assessor. Então, sou oficial na função gratificada de assessor. Mas aconteceu algum problema e houve a destituição dessa função. Eu volto para a minha função anterior de oficial. Deixo ali de exercer aquela função de chefia, de assessoramento. Então, para que não ocorram penas perpétuas, né? Porque nesse caso a gente estaria, se o estatuto não prevê, se eu coloquei na observação,
É como se estivesse apenando o servidor a vida toda. Tipo assim, ele nunca mais vai poder evoluir, né? Então, assim, o que o estatuto fala? Quem foi suspenso, o servidor que foi suspenso ou destituído de função gratificada, ele não vai ficar eternamente apenado, não. Depois de 1 ano, é possível que ele volte a concorrer à promoção. Agora chegamos no acesso e transferência que estava taxado lá naquele esquema, né? O acesso e a transferência, perceba, há uma diferença, eu esqueci inclusive de falar isso inicialmente, mas agora é o momento mais adequado. Há uma diferença entre uma norma ser não recepcionada de uma norma ser revogada. A norma revogada, há ali um controle de validade daquela norma, e aquela norma deixa de existir no ordenamento jurídico. Ela é retirada do ordenamento jurídico. Então, no seu estatuto, quando você lê o estatuto por inteiro, eu sei que você vai ler ele por inteiro, porque podem cair outras questões, outros pontos que nós não tivemos tempo de abordar aqui. Você vai ver que alguns trechos estão riscados, estão taxados, porque aqueles textos estão expressamente revogados. Veio uma lei posterior que pôs fim àquela previsão. É diferente do fenômeno da não recepção. O fenômeno da não recepção é um fenômeno interpretativo em que a gente avalia. Se a gente avalia, né, os tribunais avaliam, o guardião da Constituição, o STF, também avalia se houve a recepção daquela norma de acordo com a Constituição atualmente vigente. Então, se você abrir, porque eu até pontuei aí, se você abrir no seu estatuto os artigos 44, 45 e 46, você vai ver que os textos provavelmente estarão lá intactos, não foram retirados. Isso não significa que eles estão contraditórios. Eles não foram revogados, mas estão contraditórios à ordem constitucional atual. Por quê? O acesso e a transferência seria a possibilidade de transferir o servidor para um outro cargo diferente daquele que ele ingressou quando do concurso. E o acesso seria uma forma ali de acessar uma classe diferente daquela que é incumbida para aquele cargo. Então veja, nós temos hipóteses de burla ao concurso público. Suponha que eu sou investigador da polícia, por exemplo. Aí estou há anos na polícia, evoluí tudo que eu podia evoluir dentro do cargo de investigador, aí de repente vão lá e me transferem para o cargo de delegado. Então há ali uma mácula, um prejuízo de todos aqueles que estão prestando serviço público, estão cumprindo os requisitos para ingressar nos quadros da administração como delegado. Então haveria ali um prejuízo ao princípio do concurso público que está previsto na Constituição. Então, repito, né, o que a gente já viu. É necessário, o que o STF fala e o que está resumido aí nessa súmula vinculante 43. Súmula vinculante, pessoal, para quem não conhece, súmula é ali um trecho, né, de um entendimento consolidado dos tribunais. Eles entendem reiteradamente a respeito de uma matéria, e aquela matéria ela é tão consolidada, ela é tão assentada, ela já está tão repetitiva, que eles criam a súmula, que eles criam esses verbetes para que sejam aplicadas aos casos, e algumas servem de orientação e outras elas são vinculantes. Como assim vinculantes? Elas obrigam outros órgãos da administração pública e os órgãos do judiciário. Então a súmula vinculante ela é uma súmula obrigatória, ela tem que ser seguida. E olha só o que fala a 43. É inconstitucional toda modalidade de provimento que propicie ao servidor investir-se, sem prévia aprovação em concurso público destinado ao seu provimento, em cargo que não integra a carreira na qual anteriormente investido. Então, toda maneira de acessar um cargo, de acessar uma classe diferente daquela que é atribuída para o cargo do qual o servidor ingressou nos quadros da administração pública, está ferindo a Constituição, porque está ferindo também o princípio do concurso público. Então é inconstitucional. A súmula vinculante não cita expressamente acesso, nem transferência, mas todos os julgados, toda essa jurisprudência que foi formada, que chegou à súmula 43, a súmula vinculante 43, ela também é pautada em alguns casos de acesso, transferência, em outras leis municipais, outras leis estaduais. Então, leia para sua prova, porque se for copiada e colada, não há o que discutir. Mas entenda que são formas de nomeação que não são possíveis na ordem constitucional vigente.
Trouxe aqui uma questão, embora não seja da nossa banca, é uma questão super inteligente feita pelo Instituto Consulplan, e é para o cargo de oficial do Ministério Público, era um cargo de ensino médio. E veja que a profundidade da questão, quando eu digo para vocês que não basta a gente ficar presos à literalidade, é necessário que a gente também aprofunde um pouco para entender o raciocínio e verificar se é compatível ou não com a ordem constitucional. Olha só, aqui eu trouxe Ctrl+C, Ctrl+V da questão, não adaptei só para vocês verem que é possível que caia. Tanto que aqui está fazendo menção à Lei Estadual 869, que é a lei dos servidores públicos do Estado de Minas Gerais. Mas é possível totalmente que a gente adapte ao nosso caso, né, e aplique o raciocínio dessa questão para uma prova que cobre o Estatuto dos Servidores de Betim. Então, o que eu quero te mostrar com essa questão é que a gente também tem que estudar com profundidade, que às vezes nas questões de estatuto nós não temos apenas a reprodução do dispositivo legal. É possível que nós também tenhamos questões cobrando raciocínio dos candidatos. Então, olha só, vamos para a questão. A lei, por ser datada em 52, ou seja, ela também era anterior à Constituição de 88, possui diversas normas que não foram recepcionadas pela Constituição. Tá vendo? Porque é necessário que a gente entenda o que é a não recepção, porque diante de uma questão dessa a gente não saberia responder, né? Nesse sentido, considerando que só estão vigentes os dispositivos compatíveis com o texto constitucional, é correto afirmar que... Então vamos atrás da correta. A exigência, no ato da posse, do compromisso de cumprir fielmente os deveres do cargo perdura até os dias atuais. No ato da posse, eu falei com vocês que a assinatura do termo de posse e ali a assunção pelo servidor de tudo que ele tem que cumprir, de todos os deveres do cargo, e não ressalvei nada com relação à ordem constitucional. Então, aparentemente, já está ok. Vamos dar uma olhadinha nas demais. A posse por procuração era permitida em casos especiais, contudo, após a Constituição de 88, a prática passou a ser vedada. Errado. Eu não falei nada de vedação, de posse por procuração, disse até que é possível, o Estatuto de Betim traz essa possibilidade. C. Se a posse não ocorrer no prazo previsto em lei, o candidato nomeado será demitido, dando lugar ao próximo aprovado no concurso. Veja, foi nomeado e não foi empossado. Não é caso de demissão, né, pessoal? Demissão, a gente vai ver mais à frente, é uma penalidade. Nesse caso, o ato de nomeação ele vai ser declarado sem efeito. D. A transferência de um cargo para outro permite, mediante seleção interna, migrar do cargo efetivo de oficial para o cargo de efetivo de analista. Errado, né? Não há essa permissão. A ordem constitucional vigente, que é o que o enunciado nos exige, ela não traz essa permissão. Então, nós temos aqui como gabarito a letra A. Então, no decorrer aqui da nossa conversa, eu vou trazer outras questões só para a gente ver mesmo como esses assuntos podem ser cobrados em prova e para clarear um pouco mais, dar umas dicas de raciocínio de prova que são importantes também. Embora não seja um curso de questões e a gente traz aqui realmente o grosso, o que é mais frequente, o que é mais cativo de prova, é necessário que a gente também tenha um pouco de visão de resolução de questão. Vamos falar agora da forma de provimento reintegração. A reintegração, segundo o nosso estatuto, é o reingresso no serviço público municipal que vai decorrer de uma decisão administrativa ou judiciária passada em julgado com ressarcimento dos prejuízos decorrentes do afastamento. Então, olha só, eu trouxe até um desenho aqui para a gente conversar melhor. Nós temos o servidor que estava ocupando o cargo A e o servidor ele é demitido. A demissão é uma penalidade, ou seja, o cargo A, com essa demissão, ele passa a ficar vago, ocorre a vacância. O cargo A, ele passa a ser ocupado pela servidora B. Mas suponha que esse servidor que foi demitido, ele não concordou com aquela penalidade e ele ingressou, seja a nível administrativo, seja a nível judicial, e pediu a reintegração dele naquele cargo. Então é possível que ele seja reintegrado, que ele volte àquele cargo. E veja, quando
uma decisão administrativa ou judicial entende que aquela pena foi indevida e que deve voltar àquele cargo, significa que não houve causa para aquela penalidade, ou seja, foi uma penalidade injusta. Então é por isso que aqui, olha, nosso estatuto, ele traz que é necessário o ressarcimento dos prejuízos. Então, tudo que o servidor deixou de ganhar naqueles meses em que ele estava parado por conta daquela demissão, ele tem o direito de reaver. E veja, aqui pede decisão judiciária passada em julgado, ou seja, depois de todos os recursos possíveis em cima das decisões, vai chegar um momento em que não vai haver mais recurso, e depois em que transitar em julgado, passar em julgado aquela decisão, é possível o reingresso do servidor. Nosso estatuto ainda continua falando, olha só, reintegração será feita no cargo anteriormente ocupado, ou seja, aquele moço ele vai voltar para o cargo A, né, no nosso exemplo. Se esse cargo A tiver sido transformado, o servidor ele vai voltar para o cargo que resultou da transformação. Agora, se o cargo A ele tiver sido extinto, o servidor que vai precisar voltar, ele ficará em um cargo equivalente, respeitada a qualificação exigida. Ou seja, é como se fosse um aproveitamento dele naquele outro cargo. Como o estatuto fala aí, Rafael, com relação à equivalência? Se o servidor ele ingressou nos quadros da administração num cargo de ensino médio, ele vai ser reintegrado em um cargo equivalente, ou seja, de ensino médio, que cobre ali dele a mesma formação, também de ensino médio. Então, equivalente seria mais ou menos nesse sentido. Até porque nós devemos o respeito aqui ao princípio do concurso público, né? Nosso estatuto fala que, olha só, não sendo possível fazer reintegração pela forma prescrita, né, pelos parágrafos anteriores que a gente leu, será o reintegrante posto em disponibilidade no cargo que exercia com provento igual ao vencimento ou remuneração que percebia na data do afastamento. Então, olha só, entraram aí dentro da reintegração a figura da disponibilidade, a disponibilidade e o aproveitamento. O aproveitamento, como a gente viu, é uma outra forma de provimento. Haverá o aproveitamento daquele servidor que estava em disponibilidade. Então, olha só, esquematizei aí para ficar um pouquinho melhor. João ocupava um cargo A, ele foi demitido. O cargo A passou a ser ocupado pela Paula. Mas suponha que João conseguiu ser reintegrado. Paula, se ela for estável, ela vai ser reconduzida pelo cargo que ela ocupava anteriormente. Aí a gente viu, né, nos trechos anteriores que se o cargo A ele tivesse sido extinto, João vai voltar para um cargo equivalente. Agora, veja, Paula vai ser reconduzida ao cargo que ela ocupava anteriormente, que é o cargo B. Agora, suponha que o cargo que ela havia sido reconduzida foi por algum motivo extinto, por exemplo, e não tem algum outro cargo equivalente em que a administração possa encaixar ela. Aí ela vai ficar disponível para que, quando oportunamente existir essa vaga equivalente, compatível, que ela possa ser aproveitada naquele cargo. Aí agora suponha que nesse cargo B nós tenhamos a Maria. Quando Paula volta para o cargo B e a Maria estava lá, se a Maria ela não for estável, segundo a Constituição, ela vai ser exonerada. Agora, se a Maria, que estava ocupando aquele cargo de Paula, ela for estável, ela não pode ser exonerada, porque ela já adquiriu estabilidade, ela vai continuar nos quadros da administração e vai ser reconduzida para um outro cargo, ou vai ser aproveitada em algum outro cargo. Então veja que é como se fossem hipóteses em cadeia e são hipóteses diferentes. Então é necessário que você tenha mais ou menos isso em mente para que você consiga distinguir essas ocasiões. Aí vamos fazer o seguinte, a próxima forma de provimento é a reversão, aí a gente começa ela no bloco seguinte.